Hoje, o Séries em Série traz um assunto muito sério e muito chocante de uma história que aconteceu há quase 20 anos atrás. A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Seus Pais são dois filmes que reacendem questões lá do passado e que agora foram abertas por conta dos autos que viraram domínio público e que vão trazer muita questão polêmica e que a gente vai falar nesse vídeo de hoje com uma análise completa desses dois filmes tops. Mas tudo isso vocês já sabem depois da vinheta que o Brunão vai soltar pra gente. Solta a vinheta aí, Brunão! Fala, meus amigos do canal Séries em Série! Eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega pra falar das questões sérias de dois filmes que a Prime lançou recentemente e que já estão dando muito o que falar. A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais. E se o filme tem polêmica, já sabe que merece o like, principalmente porque são histórias que a gente buscou muita informação bacana para trazer para vocês, pra gente trocar muito conteúdo, portanto já pode usar aí os comentários, deixar tudo que vocês acham a respeito desses dois filmes, dos porquês deles trazerem à tona essa história. Então comenta aqui bastante pra gente, para que a gente possa trocar muita figurinha a respeito desses dois filmaços que a Prime trouxeram pra gente. Lembrando também que eu vou pedir para vocês se inscreverem, porque a gente tá com uma meta arrojadaça de chegar até o final do ano com 5.000 inscritos aqui no canal. Já estamos com 4.800, já tá quase lá. Eu preciso só da sua ajuda para você compartilhar esse vídeo com os seus amigos que também gostam de dicas de séries e filmes, para que eles possam acompanhar também aqui todas essas dicas maravilhosas que o Séries em Série traz para vocês. Mas vamos lá falar de sinopse desses dois filmes, com uma sinopse bem simples. Os dois filmes contam a história do assassinato, do que aconteceu na noite do assassinato de Marisia e Manfred von Richthofen. Só que um dos filmes foram embasados nos depoimentos de Susanne von Richthofen, enquanto o outro filme foi embasado no depoimento de Daniel Cravinhos. Os dois centrais dessa história maluca e desse assassinato maluco que aconteceu há quase 20 anos atrás, 18 anos mais ou menos atrás. E todos esses pontos foram retirados dos autos do processo que vieram a domínio público e que muita gente começou a buscar para reacender essa história. Ou seja, uma sinopse muito simples do que a história se propõe a trazer pra gente. E aí a gente já traz o primeiro ponto que tá trazendo muita polêmica em relação a essa história. De termos dois assassinos confessos, réus condenados que já estão cumprindo a sua prisão, há 38 anos de prisão, para falar mais certo aqui, e que trazem pra gente um filme contando a história desses dois assassinos. E por que será que isso está acontecendo? Será que eles vão receber algum dinheiro para terem a história deles tendo contado e com tanto sucesso de mídia, tanto sucesso de acompanhamento dos espectadores a respeito desses filmes? A resposta para essas perguntas é que não. Eles não vão ter nenhum recebimento de imediato por terem a história deles sendo contadas por uma produtora. Até porque são informações que vieram a domínio público e que podem ser exploradas, e a gente está falando de uma biografia. Uma biografia ela pode tanto ser autorizada como não autorizada. Então, podem sim trazer essa história, ser contada sem pagar um centavo para nenhum dos dois assassinos. Claro que lá no futuro, posteriormente, deles soltos, eles podem buscar na justiça, requerer alguma coisa, algum dinheiro em relação a essas produções. Se vão conseguir ou não, aí já é outra história. Pelo que a gente entende um pouco e pelo que a gente pesquisou, é capaz de não conseguirem realmente nada em relação a esse dinheiro. Mas isso é uma história que vai acontecer mais lá pra frente, se acontecer. Agora a gente vai falar um pouco do enredo em si desses dois filmes, a forma como eles utilizaram para contar essa história pra gente. Até porque, se tratando de uma obra biográfica, não tem muito o que os diretores possam inventar a respeito de como trazer isso pra gente. E aí, essa história acaba sendo contada realmente de uma forma muito linear, do início até o fim,
Não tendo nenhum contraponto ali que vá te prender a todo momento dentro dessa história. Tá certo que não são filmes longos, os dois têm aproximadamente 1h30 de filmes, os dois inclusive tiveram uma preocupação, os produtores tiveram uma preocupação de manter um tempo mais ou menos aproximado entre os dois filmes, então são produções que trazem uma história bem igual, mas que é muito linear, sem ter um contraponto e sem ter um clímax muito alto em relação ao que pode acontecer ou ao que vai acontecer, até porque você já sabe o que vai acontecer. Sendo que o clímax acaba sendo o finalzinho de cada um dos filmes, que é quando chega na morte dos von Richthofen, e ali realmente acaba sendo o clímax e a história realmente acaba por ali, não tendo nenhuma informação posterior ao que aconteceu aos assassinatos. Então é uma história que em alguns momentos vai ser lenta, vai ser devagar e vai ser um pouco chata. Nós, inclusive, recomendamos a vocês que, sim, se puderem, não assistam os dois filmes seguidos um do outro, porque isso pode realmente te trazer a ter são 3 horas assistindo histórias muito iguais durante essas 3 horas, sem te prender muito. Então assiste um hoje, passa um tempo, janta, toma um banho, dorme, no dia seguinte você vai e assiste o segundo filme. E os filmes realmente não tem muito o que inventar. O filme, por exemplo, contado pelo Daniel, conta a versão dele dos fatos, e eu vou te falar que coloca ele de forma como sendo um príncipe encantado, um garoto de uma história quase que shakespeariana, aonde ele é um garoto pobre, um garoto esforçado, trabalhador, de família mais humilde, classe média mais humilde, e que conquista uma menina de uma classe mais alta, ou seja, com diferenças de classe, quase que uma história de Shakespeare, aonde ele acaba mostrando o lado dissimulado de Suzanne, e ali ele acaba meio que trazendo essa versão realmente de forma a contar pelos olhos dele. E depois o outro filme conta exatamente que Suzanne é uma menina de classe rica e que se apaixona por um menino de classe mais baixa, e que por conta da não aceitação dos seus pais também a respeito desse namoro, eles acabam tendo algumas desavenças que os pais dela acabam sendo o centro dessas discussões. E aí ela acaba contando que ela é a princesa, realmente, dentro de um castelo, e que ele, em alguns momentos, passa a ser realmente por conta de ser questionado dessas diferenças sociais, ele acaba não aceitando muito que os pais dela querem separar eles. Ou seja, cada um tem o seu conflito de interesse, colocando o outro como sendo o grande culpado, a pessoa que arquiteta junto esse assassinato. Mas de imediato o que a gente sabe é que os dois tiveram total participação no assassinato. Independente de quem orquestrou ou não, já foi identificado não somente pelas investigações, mas também pelos depoimentos, que os dois foram os cabeças mandantes desse crime. Então, independente da versão de um ou de outro, de quem é dissimulada, ou se ele realmente ficou enciumado por conta dos pais, eles já foram condenados por esse crime horrendo, e os dois são, sim, réus confessos e réus condenados dessa história. Agora, como ponto em comum dessas duas histórias, é que sim, os pais de Suzanne não aceitavam esse relacionamento de forma alguma. Inclusive, isso na época foi contado por outras testemunhas que também acabaram participando desse processo, onde os pais dela realmente não aceitavam por conta da diferença de classes sociais. Eles pensavam na filha como buscando uma coisa melhor, um estudo, e que Daniel Cravinho seria algo realmente que estaria freando ela, e na versão dele também eles não aceitavam esse relacionamento, mas que eles não aceitavam ele, mesmo sendo um menino, um bom moço, um príncipe encantado ali, não aceitavam ele por conta dessa diferença de classes sociais. Então, sim, existia algo nessa história que fazia com que os dois tivessem alguma desavença, algum problema
com os pais dela. Então, as duas histórias, as duas versões mostram que os pais da Suzane teriam sim arquitetado algumas coisas para separar os dois. Nada que justifique um assassinato brutal do jeito que foi feito lá no passado. E nada que justifique tomar todas as medidas que os dois fizeram, independente de quem foi o dissimulado. Na minha versão, na minha opinião, os dois são totalmente culpados e nada justifica realmente o que eles fizeram. E aí agora eu tenho uma pergunta para trazer para vocês. Por que, se é uma história que já está solucionada, um problema que já foi julgado lá no passado, por que reacender essa história trazendo dois filmes que todo mundo sabia que ia ter um hype, que ia ter muito espectador? Por que reacender essa história? Por que trazer à tona novamente uma história que, inclusive, a gente já conhece os finais dela, mesmo não tendo informação a respeito dos autos do processo? Simples. O que os produtores queriam, além de ter uma história contada, real, em cima do que eles disseram nesses processos, ou seja, dar informação pra gente, além de tudo isso, eles queriam esse debate. Eles queriam que essa história viesse à tona exatamente para que as pessoas passassem a desconfiar, ou na verdade a discutir, quem seria o centro dessas atenções. Independente de quem matou, quem não matou, quem mandou, quem não mandou, o importante seria criar esse conflito de informações para que as pessoas discutissem quem dos dois é o mais culpado nessa história. Sendo que a gente sabe que os dois são igualmente assassinos e culpados dessa história. Agora a gente vai falar, de repente, do ponto mais importante do que foram esses dois filmes. A menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais. A gente vai falar das atuações. Como que foram os atores, tanto a Carla Dias quanto o Leonardo, nas interpretações da Suzane von Richthofen e do Daniel Cravinhos, em relação à forma como eles contaram. E aí a gente começa falando da Suzane, porque vou te falar que tiveram muitas críticas, desculpa, a gente vai falar da Carla, tiveram muitas críticas a respeito da interpretação que ela deu para Suzane. E eu vou te falar que críticas positivas e críticas negativas a respeito da forma como ela trouxe. Mas o Séries em Série também montou uma avaliação completa dessa personagem para trazer realmente um comparativo do que foi ela com a Suzane lá do passado. E eu vou te falar, existiu um estudo muito grande por conta da Carla para entender não somente movimentos do que a Suzane fazia lá atrás, mas também as expressões e inclusive a forma como ela é infantilizada em alguns pontos, a forma como ela traz a parte dela dissimulada. Ela conseguiu nos dois filmes trazer duas Suzanes completamente diferentes, mostrando as duas versões do que essa moça traz pra gente, como se tivesse há 18 anos atrás, da forma como realmente é o jeitinho da Suzane, como era o jeitinho, como ela inclusive aparecia nas entrevistas. Então, uma interpretação digna de realmente de muitas premiações pelo que Carla Dias aprontou ali. Agora, a gente também precisa falar de Leonardo Bittencourt fazendo Daniel Cravinhos, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Foi também uma interpretação que não fica muito atrás do que Carla Dias fez, não. Ele conseguiu trazer pra gente, ele mergulhou muito fundo no que foi esse personagem do Daniel Cravinho, inclusive levou muito a sério essas interpretações do que ele fez, inclusive sentiu na pele, em alguns momentos, o quanto que foi desgastante fazer esse assassino lá do passado. E eu vou falar que a cena final no filme que é contado por ela, dele, que ele faz a cena final ali da morte dos pais, ele mergulha tão fundo de cabeça que as expressões, a forma como ele faz o assassinato ali em si, você sente a dor que ele está sentindo ali e o ponto que ele chega em relação à raiva que ele está colocando para fora do que algo que acontecia. E isso é uma leitura muito exata do que o Leonardo trouxe pra gente em cima do que os autos do Daniel Cravinhos provavelmente estava trazendo ali. Então, ele teve um encarne com esse personagem
tão forte que ele acabou sentindo na pele todo esse desgaste por conta do que ele falou nas entrevistas. E eu vou te falar, uma interpretação também digna de muitos prêmios. Tanto um quanto o outro tiveram uma conexão muito forte com esses personagens e muitas vezes conexão forte entre os dois. Trouxeram uma verdade muito grande em cima do que essa história trouxe pra gente. E são por todos esses pontos que os dois filmes da menina que matou os pais, contando a história da Suzanne von Richthofen e do Daniel Cravinho, recebem uma avaliação 3 estrelas. Sim, teve sim uma interpretação muito forte, nota 10 tanto para Leonardo quanto para Carla, mas a história em si é muito linear, a história em si não te prende muito e a história em si acaba sendo chata em muitos pontos. Sim, a gente teve interpretações nota 10, não somente dos dois, tá? Mas dos outros personagens tiveram uma entrega muito grande. Foi uma história que acabou causando, ocasionando muito hype e muita curiosidade das pessoas. Não, eles não vão receber dinheiro por isso. E sim, é uma história que está sendo muito informativa pra gente do que aconteceu lá atrás e de repente algumas coisas não vieram à tona, mas você precisa ter paciência para conseguir assistir. Se vai assistir ou não vai assistir, realmente eu posso indicar para vocês que assistam sim. Ah, eu vou dar dinheiro para os assassinos? Não, não vai. E quantas obras biográficas a gente assiste de assassinatos que aconteceram lá fora? E por que lá fora a gente pode assistir os lá de fora e não pode assistir e conhecer o que aconteceu aqui dentro? Então, sim, estejam por dentro do que aconteceu. Se vocês vivenciaram lá atrás, comparem com o que vocês lembram dessa história lá de trás. Se vocês não vivenciaram, entendam as motivações que tiveram, cada um deles trazendo aquilo ali pra gente e se interem dessa história. Vale bastante a pena, porque foi feito com um capricho muito grande para trazer para vocês um entretenimento realmente muito bacana. Pena que essa história é biográfica, é muito informativa, mas não vai te prender tanto, mas assiste com calma que você vai gostar realmente a fundo do que foi a menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais. Eu tenho que ficar pensando para falar o nome dos dois filmes. Só um último ponto que a gente vai trazer aqui para vocês é que não importa a ordem que vocês vão assistir os filmes, tá? Cada filme tem uma história independente de qual que você for assistir primeiro. A história vai ser bem contada para você da mesma forma. Então pode assistir um ou outro. Nós assistimos primeiro a versão contada pela Suzanne e para trazer pra gente essa verdade, até porque a versão do Daniel mostra mais a morte dos pais dela. Então não importa a ordem, só assistam de qualquer forma. Se puder assistir em dias diferentes, eu acho que é melhor. Agora a gente quer ouvir você. Escreve aqui nos comentários todas as suas percepções. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no Séries em Série. Se gostou desse vídeo, vai gostar desse aqui também, que pode ser uma dica top de uma série ou de um filme para você colocar na sua lista. E a gente se encontra já no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!